Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos retomar nosso curso de Fundamentos de Programação, então, né? A gente já tinha caminhado bastante durante as aulas, a gente tinha caminhado até estruturas condicionais, mas eu vou fazer uma introdução bem básica, vou voltar para o início, para quem tiver alguma dificuldade, também faz muito tempo que a gente não coloca a mão na massa, então a gente pode ter esquecido alguns conceitozinhos bem básicos, certo? Aquela parte teórica de algoritmos eu não vou voltar, porque eu acho que a gente usa ele para a gente fazer nossos programas. Basta a gente lembrar a ideia de que o que é o algoritmo? O algoritmo basicamente é uma sequência finita de instruções necessária para se realizar uma determinada tarefa. Então a gente determina bem o passo a passo das instruções que a gente precisa até executar uma tarefa. A gente tem que dizer cada detalhe. Por que a gente tem que dizer cada detalhe? Porque o computador ele não tem inteligência para fazer inferências. Então ele vai fazer única e exclusivamente tudo que a gente pedir. Lembrando, né, que eu já falei, o computador ele é burro, ele não pensa por si só, mas ele é muito obediente. O que a gente pedir para fazer, ele vai fazer tal qual a gente pediu. Então, por isso que a gente precisa ter uma sequência bem definida de passos para chegar a uma determinada tarefa. O algoritmo, a gente tinha pensado nesse tipo de algoritmo de forma coloquial, usando o português mesmo para descrever essa sequência de passos. Mas o português ele tem uma pequena dificuldade. O português não só o português, a linguagem em geral, as linguagens humanas em gerais, elas têm problemas de ambiguidade. Quem nunca fez piada com outros por conta de uma ambiguidade que ele fala, uma coisa que você pode levar a mesma frase pode levar a duas interpretações diferentes. No computador, como o computador não é um ser inteligente, ele não é capaz de saber se ele vai pelo caminho A ou pelo caminho B. Então a gente tem que dar esses passos para eles bem definidos, não pode existir ambiguidade. Aí para isso que a gente usa as linguagens de programação. Então, as linguagens de programação elas permitem a gente descrever de forma bem precisa os algoritmos. Elas possuem um vocabulário próprio e restrito, que normalmente são palavras do idioma inglês, mas depende de... a gente pode ter outras linguagens também. E elas possuem várias regras, indicando várias restrições que devem ser obedecidas ou se escrever algoritmos. Ao se escrever algoritmos, né? Então tem várias restrições que a gente deve obedecer ao estar escrevendo os algoritmos. Então, seguindo essas regras arriscas, a gente vai ter uma sequência de instruções que vai descrever o algoritmo e essa sequência vai ser muito bem definida, não vai ser ambígua, porque a linguagem de programação já tem essa característica de não trazer essa ambiguidade, certo? Ok, a linguagem de programação que a gente vai estudar nessa disciplina é a linguagem de programação C. Por que a gente estuda a linguagem de programação C? Porque é uma linguagem bem básica, ela é mãe de muitas outras linguagens de programação e como a gente está num curso de computação, num curso de sistemas de informação, é bom a gente entender a base para a gente poder ir entendendo as outras linguagens. Então a gente tendo uma boa formação sólida, uma formação básica bem sólida, a gente vai ter mais facilidade de aprender as outras linguagens, certo? Tudo bem. Então, vamos relembrar como é que a gente faz um algoritmozinho simples na linguagem C, imprimindo uma mensagem na tela, certo? Eu vou usar, durante essas aulas, o Visual Studio. Por que eu vou usar o Visual Studio Code? Não é que eu goste necessariamente dele, mas ele já dá para mim um ambiente que consigo tanto programar como eu tenho um terminalzinho para poder fazer a compilação e todo esse processo. Okay? Como é que a gente usa o Visual Studio Code? Você baixa ele lá, você instala as configurações de C e a gente vem aqui novo arquivo. Então, criei um novo arquivo, eu vou salvar esse novo arquivo, Ctrl S, eu vou chamar esse arquivo de introdução só de intro.c, certo? Ele vai dizer que eu já tenho esse arquivo, eu vou mandar ele fazer um replace, ok? Então vamos lá, vamos fazer o meu código. Aqui nesse primeiro momento, quem não entender exatamente o que é que está sendo escrito não é um problema, porque a gente ainda vai ver como é que funciona passo a passo de cada uma desses comandos, dessas funções, dessas coisas, ok? Aqui é só para a gente fazer o nosso primeiro código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que incluir
uma bibliotecazinha básica, stdio.h. É uma biblioteca de entrada e saída. O que é entrada e saída? Nas aulas presenciais eu falei um pouco sobre isso. Entrada é tudo que a gente consegue passar para o computador, e saída é o que o computador mostra para a gente. A gente tem que conseguir interagir com ele, senão não teria como ele fazer nada, porque ele só vai fazer ele só vai fazer alguma coisa se a gente pedir para ele fazer essa coisa. Se a gente não tiver como pedir, como é que ele vai fazer? Tudo bem? E uma vez feito, ele tem que mostrar pra gente. Se ele não tiver um meio de mostrar pra gente, também não daria certo. Então por isso que a gente vai usar essa bibliotecazinha. Tem várias outras coisas dentro dela, mas a esse primeiro momento é isso que a gente precisa saber. A gente precisa ter uma função main. Main é uma função principal. Main vem de principal. Todo código em C tem que ter exclusivamente uma função main. E basicamente o que eu quero fazer é só imprimir uma mensagem para o usuário. Então para isso eu quero dizer para o usuário o seguinte: olá, tudo bem? Essa é a mensagem que eu quero mostrar para ele. Para uma mensagem, ela sempre tem que estar entre chaves. Entre chaves não, entre aspas. Tudo bem? Tá, essa é a mensagem. Mas como é que eu faço para o computador imprimir essa mensagem? Eu tenho que usar uma função que está aqui dentro dessa biblioteca stdio, que o nome dessa função é printf, certo? Vou colocar aqui printf. Tudo bem, no final de cada comando em C eu tenho que ter um ponto e vírgula. A gente vai ver isso com mais detalhes um pouco mais na frente, certo? Aqui eu preciso colocar return 0 para dizer que o meu código está acabando aqui e está acabando com sucesso. Basicamente é essas mensagens que eu quero mostrar para o compilador. Eu salvo, Ctrl S para salvar, e agora eu quero mostrar isso na tela. Para mostrar isso na tela, eu tenho que compilar o meu código. Por que eu tenho que compilar o meu código? Esse código que a gente está escrevendo aqui, a gente está escrevendo em linguagem de programação. Aqui eu vou falar sobre 3 tipos de linguagens. Não é bem linguagem, mas 3 tipos de formas de se comunicar diferente. Vamos entender como linguagem mesmo. Tá. A linguagem em português, a linguagem coloquial, a linguagem que a gente fala, ela não é muito boa para ser passada para o computador. Por que ela não é muito boa para ser passada para o computador? Porque o computador ele não consegue tratar a ambiguidade e nossa linguagem é ambígua. Ponto. Então ela não é uma boa linguagem para isso. O computador, por sua vez, ele só conhece zeros e uns. Ele só conhece operações binárias, ele só faz zeros e uns. Então, basicamente, um comando no computador de somar 2 números seria alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Certo? Isso aqui seria o equivalente, não necessariamente, mas será, sei lá, A igual registrador 1 igual a registrador 1 igual a registrador 2 mais 13. Sei lá, vamos dizer que seria isso aqui. Isso aqui, isso aqui não é muito legível pra gente. Seria mais legível se a gente tivesse escrito assim. Ou até mesmo se a gente tivesse escrito A igual a B mais 5. Sei lá. Então, isso é o que a gente quer. O computador ele só entende essa linguagem. A gente, não é que a gente não possa entender essa linguagem, mas seria mais complicado para a gente entender essa linguagem. Então, o que foi feito? Foi colocado a linguagem assembly. Foi criado a linguagem assembly para escrever códigos desse tipo aqui. Esse tipo de código já é bem mais fácil da gente entender. Então, ele pega esse código assembly e ele consegue pegar esse código assembly e passar esse código para a linguagem que o computador entende mesmo, para a linguagem de máquina propriamente dita. Então tem esse assembler aqui que pega daqui para cá. Mas a gente não está em nenhuma dessas duas linguagens. A nossa linguagem de programação ele está numa linguagem um pouco mais acima disso. Ela está numa linguagem um pouco mais próxima da linguagem humana. Então a gente precisa sair da linguagem de programação para a linguagem assembly, que do assembly ele vai sair para a linguagem
de máquina que é o que o computador entende. Então, para fazer todo esse processo aqui, a gente tem uma coisa que é o grande ajudante de um programador, que se chama compilador. Ele consegue fazer todo esse processo aqui pra gente. Então ele faz ele pega esse código em linguagem de programação, coloca esse código em linguagem assembly, e o assembly pega esse código em linguagem assembly e transforma esse código entendível pelo compilador, certo? O compilador que a gente vai usar é o compilador GCC, ok? A gente vai usar o compilador GCC para fazer nossos códigos. Vamos lá então. Para fazer isso eu vou ter que usar o terminal. Por isso que eu estou usando o Visual Studio. Ele tem um terminal integrado aqui nele. Eu consigo vir aqui, ó, New Terminal, e aqui embaixo eu tenho um terminal. Para isso eu tenho que caminhar até a pasta que o meu código está. Eu criei uma pasta chamada FUP. Então vou vir aqui caminhar até dentro da minha pasta FUP. E aqui dentro eu vou ter que fazer a compilação. Se eu der um ls, eu vou ver que o meu arquivo intro-c está aqui dentro. Eu vou apagar esse t aqui. Vai ficar só o intro-c, está aqui dentro. E agora eu tenho que compilar esse arquivo. Como é que eu compilo esse arquivo? Eu disse que o compilador que a gente vai usar é o GCC, né? Então GCC menos... Qual é a saída que eu quero? Para eu dizer a saída, eu digo out de saída. Então GCC menos O, ele vai dizer, eu quero compilar esse arquivo para saída, certo? Qual arquivo que você vai querer compilar? Intro.c. Isso aqui é o básico, é a forma mais simples da gente compilar usando o terminal. Tem vários outros detalhes, a gente consegue fazer o processo de compilação, montagem, link. Depois a gente vê isso mais na frente, se for necessário. Mas nesse primeiro momento a gente só quer ver nosso códigozinho funcionando. Então o GCC, usando esse padrão aqui, ele já faz todo o processamento para a gente. Ele já faz a compilação, a montagem e a linkagem, certo? Então vamos lá. Fiz isso, ele compilou, não deu nenhum erro. Se tivesse dado algum erro, aparecia aqui. Por exemplo, se eu não tivesse colocado esse ponto e vírgula, o compilador diria para mim que eu esqueci, ó. Erro. Ele esperava um ponto e vírgula antes do return. Então, isso aqui é bom, porque o compilador, ele ajuda a gente nesse processo. Como é que eu vou executar meu código agora? Ó, ponto barra saída. Na hora que eu fizer ponto barra saída, que eu der enter, ele vai dizer: olá, tudo bem? Se eu tivesse pedido, ó, ele ficou na mesma linha, né? Ficaria mais legal se eu tivesse dado uma quebra de linha. Para eu dar uma quebra de linha, eu poderia usar o barra N. Então, barra N antes e um depois. Vou colocar esse O maiúsculo. Aqui são detalhes que a gente vai ver tudo isso ainda com mais calma, ok? Saída. Olá, tudo bem? Imprimiu. Certo, pessoal? Ok, aqui era bem o básico mesmo, só para mostrar o primeiro programa. E a gente se vê nos próximos encontros.